meus bonitas, tudo bem com vocês? Eu sou a Elida e seja bem-vindo ao canal Amanita. O amigurumi que nós vamos fazer na aula de hoje é esse vasinho de flores aqui. Esse vasinho de flores ficou com 15 centímetros de altura. Eu usei para fazê-lo o fio amigurumi soft, mas você pode usar o fio da sua preferência. Eu também tenho outro aqui, que eu usei o fio Balloon Amigo. E eu fiz os rostinhos, ó, diferentes, e dá pra gente ver que eles têm uma diferença de tamanho também. No fio amigurumi soft ele ficou um pouquinho maior, né, o vasinho e as florzinhas ficaram um pouquinho maiores do que com o fio Balloon. Mas daí você pode optar ou por colocar, no caso desse aqui, olhinho com trava, ou no caso desse aqui, bordar os olhinhos, ó. Vou chegar bem pertinho pra gente ver melhor. E esse aqui, eu coloquei os olhinhos com trava, tá? Então fica aí as duas opções. E além do mais, você pode trocar as cores e colocar da sua preferência. Então, se você já gostou desse vasinho de flores aqui, já deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreve nesse canal e entra pra família bonita, que é a nossa família Amanita Crochê. E claro, compartilha esse vídeo lá no grupo de WhatsApp, lá no Facebook, para que os esporos da família Amanita sejam disseminados por aí e possam ajudar ainda mais pessoas. E também, se quiser e puder, seja membro e apoie ainda mais o meu trabalho aqui na internet. Lá tem uma receita exclusiva todo mês, então já agradeço de coração a todas as pessoas que já fazem parte do clube. E isso ajuda demais o nosso canal e assim eu posso trazer sempre conteúdos novos por aqui. Eu também utilizei arame galvanizado para fazer essa hastezinha de sustentação da florzinha. E eu usei um arame bem fininho, tá? Não precisa ser arame grosso não. Mas, como sempre, vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, a lista de materiais que eu utilizei para fazer esse vasinho aqui. Mas o legal é a gente usar sobras de fios que a gente tem em casa. Então, sabe aqueles pedacinhos de fios que a gente não sabe o que fazer com eles? No vasinho, eu gastei 15 gramas de fio, então uma sobra bem pequenininha dá pra fazer. E nas florzinhas eu gastei 4 gramas de fio. Então, se você tiver uma balança, você pode saber se o seu restinho de fio dá pra fazer o vasinho ou dá pra fazer uma florzinha a partir do peso do fio. Agora já tem algo bem legal que você pode fazer pra vender, pra enfeitar o seu ateliê. Você pode colocar um peso aqui e vender também como peso de papel. E eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso. Então é isso. Sem mais delongas, preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Nós vamos começar o nosso vasinho de flores pelo vasinho. Eu vou usar aqui o amigurumi soft e essa cor que eu tô usando aqui é a cor 7569. Vou usar também a agulha número 3. Nós vamos começar com o anel mágico e nós vamos fazer 4 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer aumentos triplos. Então, no primeiro ponto, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Então, eu fiz aqui o primeiro, no mesmo ponto, o segundo e mais um, que é o nosso terceiro. Então, esse aqui é o aumento triplo. E aí, nós vamos repetir mais 3 vezes, para fazer um aumento triplo nos 4 pontos. E aí, nós vamos fechar a nossa carreira com 12 pontos baixos. Ó, então, fiz o penúltimo e agora aqui no último ponto. Então, aqui, 3 pontos baixos. Então, fizemos aumento triplo em toda a volta. E aí, observe que ele já fica, né, já começa a ficar quadradinho. Na nossa terceira carreira, nós vamos começar com um ponto baixo. Então, um ponto baixo. No próximo ponto, nós vamos fazer um aumento triplo. Então, eu fiz um ponto baixo, agora um aumento triplo. 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, entre esses aumentos triplos, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Ó, então, 2 pontos baixos. No próximo ponto, mais um aumento triplo. Então, aqui 2, 3, para fazer mais um cantinho. Agora, mais 2 pontos baixos, mais um aumento triplo. 1, 2, 3, mais 2 pontos baixos. E aqui, por último, sobrou 2 pontos. Nós vamos fazer um aumento triplo e um ponto baixo. Então, observe que a gente começa
no meio da carreira. Ó, a gente começa com metade dos pontos aqui, nós começamos com um ponto baixo aqui, um aumento triplo, depois 2 pontos baixos, um aumento triplo, mais 2, um aumento triplo, mais 2, um aumento triplo e um ponto baixo. Então, a gente começa aqui com metade dos pontos e dá a volta. Então, aqui ao todo, nós ficamos com 20 pontos baixos. Vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos aqui, porque entre os aumentos, nós vamos fazer 4 pontos. Então, a gente tá no meio da carreira, começa com a metade, então, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, 2 pontos baixos, no próximo ponto, um aumento triplo, então, 2, 3. Agora, a gente faz 4 pontos baixos direto, 2, 3, 4, mais um aumento triplo. E aí, a gente repete isso até a gente chegar, até a gente dar a volta, chegar aqui perto do marcador. Ó, então, 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, o aumento. Lembrando que o aumento é triplo, então 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. E aí, de novo, 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento triplo. E aqui, novamente, a gente repete a metade dos pontos, que são 2 pontos baixos para finalizar a carreira. Então, nós começamos aqui com 2 pontos baixos, um aumento triplo, depois 4 pontos baixos, um aumento triplo, depois de novo, 4 pontos baixos, um aumento triplo, aqui mais 4, um aumento triplo, e aí, para finalizar a carreira, 2 pontos baixos. Ó, então, a nossa base quadrada está sendo formada. Nós fechamos essa carreira com 28 pontos baixos. Agora, nós vamos para a próxima. Nós vamos começar aqui com 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Então, entre os aumentos, nós vamos fazer 6 pontos. Então, eu fiz aqui. A gente começa na metade, né? Então, nós fizemos 3 pontos baixos. No próximo ponto, um aumento triplo. E aí, aqui agora, diretão, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E aí, de novo, um aumento triplo. 1, 2, 3 pontos baixos no mesmo ponto. 6 pontos baixos diretão. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui um aumento. E aí, novamente, 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, um aumento triplo, tá? A gente continua do mesmo jeito. E aqui, 3 pontos baixos para finalizar a nossa carreira. Então, 3 pontos baixos no começo, 3 pontos baixos aqui no final, formam 6 pontos entre os aumentos. Então, observe que a gente sempre aumenta nas quinas, né, para ficar uma base quadradinha. Então, nós começamos com 3 pontos baixos, um aumento triplo, depois 6 pontos, um aumento, mais 6, um aumento, mais 6, um aumento, e aqui por último 3 pontos baixos. Ao todo aqui, nós ficamos com 36 pontos. Agora, a gente vai subir o nosso vasinho. Para subir o nosso vasinho, nós vamos fazer aquele ponto relevo, tá? Para ficar bem certinho. Então, nós vamos inserir a agulha pelo lado de trás do ponto, vamos passar pela frente e contornar esse ponto e inserir a agulha saindo na parte de trás. Vamos puxar o fio e vamos fazer o ponto baixo. Vamos fazer de novo, ó. Eu vou inserir a agulha de frente para trás no próximo ponto, vou passar a agulha pela frente do ponto e vou inserir do ladinho dele. Ó, vai ficar aqui o ponto pela parte de trás da agulha. Vou puxar o fio, vou ficar com 2 alcinhas na agulha e fazer o ponto baixo. Então, a gente vai fazendo isso por toda a volta, até a gente contornar tudo fazendo os 36 pontos, tá? Então, isso aqui é pra gente fazer aquela viradinha, né? Pro nosso vasinho ficar em pé. Então, eu vou contornar com esse ponto baixo relevo por toda a volta, com 36 pontos, pra gente poder continuar.
Carreira finalizada. Então, fizemos aqui 36 pontos baixos em relevo, e aí ele já ficou essa voltinha aqui, ó, toda bonitinha. E agora a gente vai continuar as nossas carreiras aqui. Nós vamos fazer 4 carreiras retas, ou seja, 4 carreiras com 36 pontos baixos, sem aumento e sem diminuições, tá? Então, é só fazer 4 carreirinhas de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições. Feitas aqui as nossas 4 carreiras, 1, 2, 3, 4 carreiras de ponto sobre ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Nós vamos começar com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento triplo. Então, 2, 3, ou seja, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, começamos com 4 pontos baixos e um aumento triplo. Sabemos que aqui a gente começa na metade dos pontos. Então, aqui a gente faz 8 pontos baixos diretão. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 pontos baixos, um aumento triplo. E aí, a gente repete isso até o final. 8 pontos baixos e um aumento triplo. E aqui no final, a gente finaliza a carreira com 4 pontos baixos. Carreira finalizada, ficamos aqui com 44 pontos. Então, vamos só recapitular o que a gente fez. Começamos aqui com 4 pontos baixos, um aumento triplo, depois 8 pontos baixos entre os aumentos triplos. E aqui no final, fechamos com 4 pontos baixos. E o nosso vasinho tá assim. Agora, a gente precisa cortar uma partezinha quadrada para a gente sustentar essa base aqui, já que o nosso vasinho tá ficando maior, tá? Então, a gente corta uma base média, corta no papel, depois corta ou no papelão ou no plástico, o que você preferir, pra gente sustentar essa base. E antes da gente fazer isso, eu já vou dar o comando das próximas carreiras, porque aqui agora nós vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto com 44 pontos baixos. Então, são 4 carreiras com 44 pontos baixos cada carreira. Então, é só seguir 4 carreirinhas de ponto sobre ponto. Finalizadas aqui as nossas 4 carreiras, então, fizemos 1, 2, 3, 4 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 44 pontos baixos e o nosso vasinho tá assim. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira, só que essa aqui é de ponto alto. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo para uniformizar e nós vamos começar aqui com 2 correntes. 2 correntes no mesmo ponto de base. A gente faz um ponto alto, mas aqui nós vamos pegar só a alcinha da frente, tá? Então, nós vamos fazer pontos altos só na alcinha da frente. Então, eu vou dar a volta na agulha, vou fazer uma laçada, vou prender na base, vou puxar o fio e vou puxar 2 alcinhas por vez. Ó, esse é o nosso ponto alto. E aí, eu vou repetir isso por toda a volta. São 44 pontos altos, só pegando na alcinha da frente. Carreira finalizada, fiz aqui os 44 pontos altos, só pegando na alcinha da frente. A alcinha de trás ficou aqui toda soltinha aqui dentro. E nós vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, a gente fecha com um ponto baixíssimo, corta o fio e deixa um pouquinho mais pra gente poder arrematar depois. E aí, a base do nosso vasinho ficou assim. Agora, vamos pra parte de decoração. A primeira coisa que nós podemos fazer aqui é colocar a base. Eu cortei aqui, isso aqui é um potinho de sorvete, tá? E aí, eu vou colar aqui no fundo pra sustentar. Então, eu medi no papel, cortei. A cola que eu uso é essa cola aqui, tá? Mas você pode usar a que você tem costume de utilizar. Vou colocar um pouco de cola ali no fundo, mas você pode passar na parte de plástico também. E aí, a gente só verifica para ela ficar certinho aqui, porque é isso aqui que vai garantir que o nosso vasinho de flores vai ficar em pé depois. Agora, nós vamos colocar os olhinhos, né? Lembrando que a emenda fica na parte de trás, nós vamos colocar os olhinhos nessa parte da frente aqui. E aí, a gente pode fazer, ó, igual esse aqui, bordar depois, tá? Mas eu vou colocar nesse aqui olhinhos com trava.
Mas se você quiser bordar, pode bordar também. Esse aqui são olhinhos com trava número 8. Então, eu vou colocar entre a quarta e a quinta carreira. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar eles bem aqui, ó, pra eles ficarem assim. E aí, eles ficaram aqui com 1, 2, 3, 4 pontos baixos de distância. E aí, você regula aí, né, de um modo que fica agradável. A gente precisa organizá-lo certinho pra ficar bem na quina, ó. E aí, assim, agora é só colocar a trava. E agora, eu só vou fazer os bordadinhos. O bordadinho embaixo do olho, o bordadinho aqui das bochechas e a boquinha. Pra fazer o blush, eu vou usar o marrom mais claro. Esse aqui que eu tô usando é o 7650. Se você estiver usando outro fio... Ah, e esse aqui é o fio amigurumi, tá? Esse é o amigurumi. Então, se você estiver usando outro tipo de fio, você pega um marrom mais claro. Vou pegar aqui num ponto aleatório. E aí, nós vamos fazer aqui como se fosse uma bochechinha, ó. Um ponto abaixo dos olhos. Vou pegar bem na reta do olho. Aqui, ó, bem no meio do olho. E vou fazer uma voltinha aqui, pegando 2 pontos. Ó, tá vendo aqui? A voltinha é o tamanho de 2 pontos. E aí, eu vou fazer isso 2 vezes. Fazer uma vez ali, uma vez aqui. E aí, do outro lado, eu faço a mesma coisa. Pego no mesmo lugar. E aí, vai ficar assim, ó, os nossos blushes, né? Como se fossem blushes. E agora é só a gente arrematar ali pela parte de dentro. Nós vamos fazer a boquinha. E a boquinha, eu vou colocar ela bem no meio dos olhos, assim. Eu posso fazer uma boquinha pequenininha ou eu posso fazer uma boquinha grande. Eu acho que eu vou fazer uma pequenininha pra ficar mais simpático, ó. Então, vou pegar aqui um ponto do lado dos olhos. Vou fazer a boquinha de 2 pontos, porque daí do outro lado fica do mesmo jeito. Fica um ponto depois dos olhos, tá? Então, vamos fazer assim a boquinha. E aí, a gente puxa ela pra baixo. E aí, a gente coloca cola, tá? Pra que ela fique assim. Então, vamos colar primeiro. Eu coloco um pouquinho de cola na agulha. Ó, tá vendo? Uma gotinha pequena de cola na agulha. Aí, aqui eu venho, passo essa cola onde eu quero que a boquinha fique. E agora, eu pego a linha e coloco em cima da cola. Limpo o excesso. E seguro um pouquinho para poder grudar. Eu só ajeito para ficar bonitinho. E é isso, ó. Aí ele fica sorrindo assim, sem sair do lugar. Agora é só dar um nozinho ali dentro de novo, né? Igual a gente fez com os blushes, porque isso aqui vai ficar escondido, pra gente poder continuar. Ah, e eu vou fazer aqui também um detalhezinho em branco embaixo dos olhos. Então, ficou assim o rostinho do nosso vasinho. Base pronta. Agora, a gente vai reservar e nós vamos fazer uma tampa para colocar aqui. Essa tampa, a gente faz igualzinho essa base aqui, aumentando mais uma carreira. Porque lembra que a gente aumentou uma carreira bem aqui? Então, a gente vai ter que aumentar mais uma carreira aqui, nessa mesma receita da base, pra gente fazer uma espécie de tampa pra gente costurar aqui. Então, nós vamos começar do mesmo jeito que nós começamos a base. 4 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4. Depois, nós vamos fazer 4 aumentos triplos. Então, em cada ponto de base, a gente faz 3 pontos baixos. Então, aqui, no primeiro ponto de base, a gente faz 3 pontos baixos. No próximo ponto, mais 3 pontos baixos. No próximo, mais 3 pontos baixos. E aqui no último, 3 pontos baixos. Então, ficamos aqui ao todo com 12. Aí, a gente começa a fazer pontos entre os aumentos. Nós vamos começar aqui com um ponto baixo,
um aumento triplo. Aí lembra que a gente começa a fazer no meio da carreira? Então, se a gente começou com um ponto baixo e um aumento, entre os pontos triplos são 2 pontos baixos. Então, 2 pontos baixos entre os aumentos triplos e aí a gente repete isso por toda a volta. Fiz 2 pontos baixos entre os pontos baixos triplos, entre os aumentos triplos, e aqui por último eu faço um ponto baixo para finalizar a carreira. Então, começamos com um ponto baixo, fizemos um aumento triplo, 2 pontos baixos, um aumento triplo, de novo, 2 pontos baixos, um aumento triplo, de cá, 2 pontos baixos, um aumento triplo e para finalizar, um ponto baixo. Agora, nós vamos para a próxima. Se nessa aqui nós começamos com um ponto baixo, na próxima nós vamos começar com 2, ó, 2 pontos baixos. E aí, sempre começamos com a metade dos pontos, então, entre os aumentos triplos, nós vamos ficar com 4 pontos. Então, eu fiz 2 pontos baixos, um aumento triplo. Então, agora aqui retão, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Então, 2, 3, 4. Um aumento triplo de novo. Então, 2, 3 no mesmo ponto, pra gente fazer a nossa viradinha aqui. Agora, novamente, 4 pontos baixos. Então, 3, 4. Mais um aumento triplo. É bem facinho, né, de fazer uma base quadrada. Eu gosto muito. Acho muito interessante. É muito legal porque a maioria dos vasinhos de planta que a gente vê, eles são redondos, né? Então, uma base quadrada fica diferente, fica bem mais legal. Ó, então aqui eu finalizo com 2 pontos baixos. Então, fizemos 2 pontos baixos no início, um aumento triplo, 4 pontos baixos entre os aumentos triplos e aqui 2 pontos baixos no final. Nós fechamos nessa carreira aqui com 28 pontos. Agora, vamos para a próxima. Próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento triplo. 1, 2, 3. E aí, como sempre, a gente começa com metade, então aqui entre um aumento e outro serão 6 pontos baixos. Então, aqui 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E agora aqui, um aumento triplo, ou seja, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. E aí a gente repete até o final e aqui a gente fecha com 3 pontos baixos sozinhos. Carreira finalizada, fechei aqui com os 3 pontos baixos sozinhos. E ao todo aqui nós ficamos com 36. Agora vamos fazer a nossa última carreira de aumentos, pra gente fechar com 44, que é o tamanho da tampa do vaso. Nós vamos fazer aqui 4 pontos baixos. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento triplo aqui na viradinha. Agora, nós vamos fazer 8 pontos baixos. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. E aqui, um aumento triplo. E aí, a gente vai repetir 8 pontos baixos e um aumento triplo, mais 2 vezes. Ó, então, aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, um aumento triplo. E aí, a gente repete. 8, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e um aumento triplo. E aqui, para finalizar a nossa carreira, a gente fecha aqui com 4 pontos baixos. E aí, no final dessa volta, ficamos com 44 pontos e a nossa tampinha tá pronta. Vou fazer um ponto baixíssimo e arrematar o fio. Fiz um ponto baixíssimo aqui, vamos dar aquele nozinho, deixei fio suficiente para costurar. Ó, e aí a nossa tampa ficou assim. Agora a gente vai colocar enchimento no nosso vasinho e nós vamos costurar a nossa tampinha aqui. E aí eu vou dobrar, ó, para ficar mais fácil, tem o pulo do gato aqui pra gente não errar. Nós vamos fazer assim, eu vou dobrar isso aqui. Nós vamos precisar agora de 4 marcadores, tá? De preferência esses que tem como a gente prender.
E aqui, ó, nós vamos colocar aumento com aumento. Ó, a gente pega aqui o nosso terceiro aumento aqui, ó. Tá vendo? Bem na linha do terceiro aumento. É esse ponto aqui, ó, terceiro aumento. Aí é esse ponto aqui. E aí, aqui na tampinha, ó, a gente pega o ponto do meio dos 3 pontos. Ó, tá vendo? A gente pega o ponto do meio dos 3 pontos. Por que isso? Pra gente fazer as quinas certinho, porque senão o nosso vasinho não vai ficar quadrado. Ó, então a gente... O aumento triplo, a gente segue o ponto do meio. Seguindo o ponto do meio, a gente confere se tá ok. Acho que é o outro ponto, é esse ponto aqui. E aqui, novamente, a mesma coisa, ó. Pega o ponto do meio. Esse aqui, ó. Prende no ponto do meio. E a gente faz isso em todos os cantos. Então, ficou assim, todas as nossas partezinhas marcadas. Agora, a gente coloca enchimento e aí a gente vai costurar. E agora aqui, não tem segredo não, é só a gente costurar ponto com ponto. Ó, então, a gente vai passar uma vez no vasinho e uma vez na tampa. Então, assim. E aí, a gente vai costurando por toda a volta. Então, a gente pega aquelas alcinhas que a gente deixou, mais as alcinhas da tampinha do vaso. E assim a gente vai fazendo por toda a volta. Sempre pegando todas as alcinhas. Então, a gente vai fazendo por toda a volta, coloca mais enchimento, se necessário, o meu aqui precisa colocar mais. E vou costurar tudo, assim que terminar, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Quase finalizando aqui a costura da tampa no vasinho. Já coloquei todo o enchimento que precisava colocar. Então, agora aqui é só finalizar os últimos pontos. Finalizei aqui. E aí, ficou assim a parte de cima do nosso vasinho, a parte da frente tá assim. Essa partezinha aqui a gente sobe pra fazer como se fosse a beiradinha aqui do nosso vasinho. A gente ajeita aqui o enchimento pra ele ficar assim bem quadradinho, bem certinho. E agora aqui eu só vou esconder esse fio aqui que eu ainda não tinha escondido, que é o fio da última carreira aqui do nosso vasinho. Então, eu vou dar uns pontinhos aqui. Vou colocar ela ali pra dentro. E aí, vou aproveitar que essa outra aqui tá solta, vou dar um nozinho, as duas juntas. Prontinho, finalizei aqui a parte de trás, agora a gente só ajeita aqui. E aí, ficou assim o nosso vasinho, né? A base do nosso vasinho. Agora, nós vamos fazer as flores pra gente compor esse nosso vasinho aqui. Eu vou usar aqui 3 cores pra fazer as florzinhas. Vou usar essa primeira cor aqui, tudo no soft, tá? 4004, vou usar essa outra aqui, que é o 3116, e vou usar essa lilazinha aqui, que é a 6042, tá? Então, vocês estão vendo aqui que eu tô usando sobras de fios, né? Principalmente esse lilazinho aqui. E você pode usar as cores que você quiser, desde que elas combinem, né, entre si. E você pode usar também o fio que você tiver disponível aí. Vamos fazer a nossa florzinha, e eu vou fazê-la com essa cor aqui, essa 4004. E a nossa florzinha, nós vamos trabalhar em pontos altos. Eu vou fazer um anel mágico, nós vamos fazer 2 correntes nesse anel mágico. E agora, a gente faz aqui 12 pontos altos. Então, dentro do anel mágico, a gente faz 12 pontos altos. Então, aqui eu fiz 2, 3, 4... 5. Então, aqui fizemos 12 pontos altos. Eu vou puxar aqui o anel mágico e nós vamos emendar no primeiro ponto, ó, acima das 2 correntinhas que nós fizemos, com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir a próxima carreira. Então, nós vamos fazer 2 correntes. Essas correntes a gente não vai contar como primeiro ponto, elas só estão aqui para tapar o buraquinho entre uma carreira e outra. Então, nessa segunda carreira, nós vamos fazer um ponto alto e um aumento.
Então, logo nesse primeiro ponto de base aqui das correntes, nós vamos fazer um ponto alto. Então, esse é o primeiro ponto alto da carreira. No próximo ponto, nós vamos fazer um aumento. E aí, a gente vai repetir essa sequência de um ponto alto e um aumento por toda a volta. E aí, no final dessa segunda carreira aqui, nós vamos ficar com 18 pontos altos. Então, é só repetir um ponto alto e um aumento. Feito aqui a nossa carreira de um ponto alto e um aumento, vamos emendar aqui com um ponto baixíssimo. E aí, nós ficamos assim, com 18 pontos altos. Agora, nós vamos fazer duas carreiras de pontos sobre pontos. Então, são duas carreiras com 18 pontos altos, cada uma delas. E aí, nós vamos fazer essa primeira carreira, faz os 18 pontos, emenda aqui com ponto baixíssimo. Duas correntes, faz mais uma. Carreiras finalizadas. Então, fizemos aqui duas carreiras de pontos altos com os nossos 18 pontos. Agora, nós vamos começar a fazer as pétalas da nossa flor. Então, eu vou fazer aqui uma corrente e vou virar o nosso trabalho, porque as pétalas, elas vão ficar abertas para fora. Então, para ele ficar certinho, ó. Então, eu tô com o meu trabalho assim, eu só vou virar o trabalho e começar a fazer nessas carreiras aqui. Então, nós vamos fazer, eu já tinha feito uma corrente, logo na base da corrente, nós vamos fazer um ponto baixo. No mesmo ponto que a gente fez esse ponto baixo, nós vamos fazer um ponto alto. Então, eu fiz no primeiro ponto, um ponto baixo, um ponto alto. Agora, a gente continua a pétala. Nós vamos fazer no próximo ponto uma sequência de um ponto alto duplo, um ponto alto triplo e volta para um ponto alto duplo. Então, vamos lá. Primeiro, um ponto alto duplo, ó, no próximo ponto. Um ponto alto duplo, que eu dou 2 voltas na agulha. Agora, um ponto alto triplo, que eu dei 3 voltas, no mesmo ponto de base. Vamos puxando as alcinhas de 2 em 2. Finalizei o ponto alto triplo. Agora, eu faço de novo um ponto alto duplo, ó, com 2 voltinhas na agulha, no mesmo ponto. Então, aqui, um ponto alto duplo. Então, nós fizemos, nesse segundo ponto aqui, um ponto alto duplo, um ponto alto triplo e um ponto alto duplo de novo. Aí, ele faz como se fosse uma ondinha. No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto e, em seguida, ainda no mesmo ponto, um ponto baixo. Essa aqui é a nossa primeira pétala. E aí, a gente vai repetir isso mais 6 vezes. Vou fazer mais uma, mais 5, né? Pra inteirar 6 pétalas ao todo. Vou fazer mais uma aqui com vocês, ó. No próximo ponto, a gente começa como se a gente estivesse começando daqui. Então, nós vamos fazer um ponto baixo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto duplo. Um ponto alto duplo. Depois, no mesmo ponto, um ponto alto triplo. Aí, sempre a gente puxa, tanto no ponto alto duplo quanto no triplo, a gente puxa 2 alcinhas por vez. E ainda aqui no mesmo ponto, um ponto alto duplo. Então, aquela sequência no segundo ponto de um ponto alto duplo, um triplo, um duplo. Aí, agora, a gente vai pro próximo ponto, e aí a gente faz um ponto alto e um ponto baixo. Acho que deu pra pegar, né? E agora, a gente faz isso em toda a volta, até formar 6 pétalas. Finalizei todas as pétalas e elas ficaram assim. E a parte de trás da nossa florzinha ficou assim. Já cortei o fio. Agora, é só eu dar aquele nozinho aqui e esconder. Vou fazer um adendo, porque esse vídeo aqui eu tô gravando no futuro. E aí, depois que eu terminei o vasinho, é que eu percebi que a florzinha ficou muito aberta e eu não gostei. Então, eu aumentei aqui, ó, mais uma carreira. Então, vocês vão ver nas outras partes do vídeo que a florzinha vai estar diferente. E realmente tá, ó, porque essa daqui que eu acabei de fazer com vocês, ela tem uma carreira a mais aqui e ela fica mais fechadinha. Olha pra vocês verem a diferença. Mas o resto é tudo igual, tá? O procedimento de fazer os estames aqui, de colocar, é tudo igual, só vai mudar a florzinha, tá? Tô avisando porque tem gente que é muito perfeccionista, vai visualizar no vídeo que tá diferente. Então, foi isso que aconteceu. Bora lá continuar a fazer o nosso vasinho de flores. Florzinhas prontas. Vamos reservar essas florzinhas e vamos fazer agora os miolinhos das nossas flores.
Eu cortei aqui 3 pedaços de arame galvanizado. Esse daqui que eu tô usando, ele é bem fininho. Se eu não me engano, ele é número 20 ou número 22. Mas verifica se ele é bem maleável e bem fininho. Ou você pode usar um outro mais grosso também, não tem problema. Usa o que você tiver disponível. Eu cortei aqui 3 pedaços diferentes e dobrei ao meio. Ó, esse primeiro aqui dobrado tem mais ou menos 11 centímetros. O segundo tem 9 centímetros. E o terceiro, 6 centímetros, tá? Então, um com 11, um com 9 e um com 6 centímetros. E aqui a gente vai usar esses 3 arames aqui para poder fazer o estame da nossa flor, né? Aquela partezinha amarelinha que vai dentro das flores. E para isso eu vou usar o fio amarelo. Eu não tenho o fio amigurumi soft amarelo, então eu vou usar o amigurumi mesmo. Esse aqui é o canário, mas você pode usar qualquer fio que você tiver disponível aí. E eu vou trocar a agulha também. A agulha que eu vou usar aqui é a agulha 2,25, tá? Para usar com fio amigurumi, mas você pode usar 2,5 também, se você preferir. Nós vamos começar passando a agulha por baixo do nosso arame e nós vamos prender o fio aqui com um ponto baixíssimo. Então, prendemos o fio aqui no nosso arame. Nós vamos fazer 10 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E nós vamos voltar fazendo pontos baixíssimos. Então, a partir do segundo ponto, a gente começa a fazer os pontos baixíssimos. E ao todo aqui serão 9 pontos baixíssimos, tá? Então, é um ponto baixíssimo em cada alcinha da corrente que nós fizemos. Então, se nós fizemos 10 correntes, voltamos a partir da segunda. Então, nós vamos ter aqui 9 pontos baixíssimos ao final dessa carreira. Ó, e aí, finalizando aqui, o último ponto baixíssimo. Agora, aqui a gente faz o quê? Mais um ponto baixíssimo embaixo do arame, ó, eu passo por baixo aqui do arame, vou puxar o fio e fazer mais um ponto baixíssimo para prender bem. Agora, eu subo de novo, vou subir 10 correntes de novo e voltar com 9 pontos baixíssimos. E aí, eu vou fazer isso mais essa aqui e mais uma, para ficar 3 filetinhos desse aqui. Fiz aqui os 3 estames e agora aqui eu finalizei com um ponto baixíssimo. Nós só vamos cortar e dar um nozinho aqui no fio, porque na verdade isso aqui vai ficar bem escondidinho dentro da nossa flor. Então, eu só vou dar um nozinho aqui bem simples mesmo. E aqui a gente pode cortar bem pertinho, que ele vai ficar preso aqui. Depois a gente pode colocar um pinguinho de cola. Mas, a princípio, ó, ele vai ficar assim. Agora, a gente vem aqui, dá uma apertadinha aqui, pra ele ficar mais ou menos certinho. E agora, aqui, nós vamos colocar esse arame, passar esse arame por dentro da nossa flor. Vou pegar qualquer cor aqui, vou pegar essa cor de rosa aqui, essa coral. E aí, nós vamos passar, não pelo meio, tá? A gente vai passar pela segunda carreira para ficar assim, um do ladinho do outro, ó, para ficar assim. E agora aqui, outro pulo do gato, é onde a mágica acontece, ó. Nós só vamos puxar. E aí, já vai ficar, a gente só ajeita aqui, aperta aqui dentro, ó, para ele ficar redondinho. E já vai ficar os estames aqui, bonitinhos, dentro da nossa florzinha. E agora, aqui na parte de baixo, a gente vai enrolar. Se você quiser usar um alicate, você pode também, mas como esse arame aqui ele é bem maleável, dá pra gente fazer na mão, ó. Então, a gente vai enrolando aqui o nosso arame pra fazer o cabinho da nossa flor. E aí, depois a gente vai encapar isso aqui com fio amigurumi ou qualquer outro fio da sua preferência. Então, eu vou enrolar até o final. Aqui no finalzinho, a gente vai precisar de um alicate mesmo, que eu vou dobrar essa pontinha aqui. E vou apertar. E eu vou deixar ela assim, mais uniforme possível, pra ficar fácil da gente colocar no nosso vasinho depois. Ó, e aí a nossa florzinha, ela vai ficar assim. E agora aqui, nessa parte de baixo, a gente vai passar um fio verde aqui. Vou colocar aqui já um pingo de cola
pra já facilitar a nossa vida, pra já ir secando aqui um pouquinho, ó. Então, vou passar um fio de cola aqui no cabinho, só pra começar. E vou usar aqui o fio verde, esse aqui é o 5203, pra poder enrolar ali. E aqui, muito simples, nós vamos colocar o fio de baixo pra cima aqui. E as primeiras voltas, elas são mais difíceis um pouquinho mesmo. Ó, eu coloquei bem em cima da cola, pra prender em cima da cola. E aqui, ó, a gente vai enrolando. Ó, a gente começa. No começo vai ficar meio estranho mesmo. Mas aí depois a gente vai enrolando, ó. Enrolando aqui, aí vai misturando com a cola e vai enrolando. E aí a gente vai fazer isso em boa parte da haste. Até quando? Vou mostrar pra vocês até quando que a gente vai fazer isso aqui. Nós vamos fazer... Ó, a gente mede aqui até o fundo do nosso vasinho, ó. A gente vai fazer mais ou menos até aqui. A gente vai deixar uns 3 dedos sem fazer. Então, não é tudo não, tá? É só um pouco, só pra tampar a parte que vai ficar de fora do nosso vasinho. E aí, depois, a gente vai meio que espetar. Ó, aqui tá bom. Então, eu passo uma cola aqui, pra gente poder finalizar aqui o nosso galinho. E aqui a gente corta, dá uma apertadinha, vou dar mais um pinguinho de cola aqui só pra garantir por cima da ponta. E aí, a nossa primeira florzinha, vou cortar esse fiapinho aqui, que esse fiapo é da ponta, que ficou solto aqui. Ó, e tá pronta a nossa primeira florzinha. E agora a gente faz isso nas próximas 2 florzinhas também, a mesma coisa. Finalizadas aqui as nossas 3 florzinhas, coloquei o cabinho verde em cada uma delas. E agora nós vamos fazer umas folhinhas. Eu já tô com 2 folhinhas prontas aqui e ao todo nós precisamos fazer 3. Então eu vou fazer mais uma aqui com vocês. E é bem simplesinho de fazer. Deixa eu colocar de cá. Ó, nós vamos fazer um anel mágico. Dentro do anel mágico, nós vamos fazer 2 correntinhas. Depois dessas 2 correntes, um ponto alto. Agora, um ponto alto duplo. Então, eu vou dar 2 voltas, 2 laçadas na agulha, vou prender na base e vou puxando de 2 em 2. Ponto alto duplo feito. Agora, a gente faz 2 correntes e vamos prender na base para formar aqui um picô. Agora, a gente reduz aqui com um ponto alto, a gente diminui aqui a altura do ponto com um ponto alto e agora novamente 2 correntes. E a gente prende na base com um ponto baixíssimo. Então, ficou assim, nós começamos com 2 correntes, um ponto alto duplo, um picô aqui em cima, voltamos para um ponto alto e por último 2 correntes e um ponto baixíssimo. Agora é só a gente fechar o anel mágico e a gente já vai ter a nossa folhinha aqui pronta. E esse fio aqui sobrou, a gente corta. Se você quiser costurar, porque ali é meio impossível costurar, porque a gente vai colocar essa florzinha, essa folhinha aqui no caule da nossa florzinha. Então, ali não tem como costurar, porque o fio verde tá enroladinho no ferro, então a gente vai ter que colar. E aqui, então, é só a gente jogar esses fios aqui pra trás, pra dar uma disfarçada, e depois colar lá no caule da nossa florzinha. Folhinhas prontas, então, pausa o vídeo, volta, faz mais 2 pra gente ficar com um total de 3 folhinhas. Agora, é só a gente montar. Nós vamos pegar essa florzinha aqui maior e nós vamos colocar ela mais ou menos no meio, aqui na parte de trás. Ó, então, aqui tá a carreirinha do centro, eu coloquei na carreira de trás, pra ela ficar bem alta aqui na parte de trás. A lilás, nós vamos colocar aqui do ladinho. E depois a gente ajusta a posição da flor, tá? A gente dobra pra frente, porque senão elas vão ficar tudo pra cima. E eu vou colocar também um pingo de cola bem na basezinha do caule, pra ela não ficar saindo depois.
Lembrando que isso aqui é só uma sugestão de posição, tá? Você pode colocar do jeito que você achar que fica melhor. Eu acho que assim, colocando as 3 em alturas diferentes, acho que dá um aspecto bem legal. Ó, então, passei um pouquinho de cola ali e aí eu vou apertar aqui o caule pra ele colar nessa partezinha de cima. E faço a mesma coisa com o outro. E aqui, por último, cor de rosa. Vou colocar aqui do ladinho. Eu faço a mesma coisa, o mesmo esquema da cola. Agora, nós estamos assim com as nossas florzinhas. Agora, a gente vai colocar as folhas. Nós vamos colocar 2 folhinhas nessa haste maior e uma nessa menor. Então, aqui vai ser um show de ficar segurando até colar. Ó, então, a gente passa a cola aqui, ou você pode passar na haste também. E aqui é meio que aleatório, você escolhe o ponto que você achar que fica melhor. Eu vou colocar aqui do ladinho, ó, e aqui a gente põe e fica segurando até dar aquela firmadinha pra poder secar. As outras eu vou colocar aqui na haste de cima, uma mais aqui na parte de cima, aqui eu já vou passar a cola na haste. Uma do lado de cá e outra do outro lado. E a pequenininha, como nós vamos dobrá-la pra frente, nem vou colocar folhinha nela, porque nem vai aparecer. Então, aqui é só aquela coisa de colocar e segurar pra poder secar. Ó, vocês estão vendo ali. E aí, eu vou segurar as minhas aqui, vou esperar secar e já volto pra gente finalizar o nosso vasinho de flores. Já deixei um pouquinho, ele já tá mais ou menos seco, mas ainda precisa ficar mais um pouco. Mas eu já vou dobrar aqui as nossas florzinhas pra já finalizar. Ó, então aqui eu tô usando alicate pra dobrar, tá? Mas você pode dobrar com a mão também, se você não tiver um alicate disponível. Essa cor de rosa, ela vai ficar aqui. Essa roxinha, eu vou dobrar ela um pouquinho pra frente também. E essa aqui mais altinha, também vou dobrar ela um pouquinho pra frente, ó. Eu faço uma dobrinha ali pra ela ficar voltada pra frente. Ajustando aqui as 3 florzinhas, ficam assim no nosso vasinho. E está pronto! Olha só que enfeitezinho mais lindo, que coisinha mais delicadinha. Então, pessoas bonitas, gostaram de executar esse vasinho de flores? Muito fácil de fazer, né? E aí, me conta aqui nos comentários que jeito que você fez o rostinho. Se você fez com os olhinhos bordados ou se você fez com os olhinhos com trava. E me fala também qual que é a destinação que você vai dar para esse vasinho. Você vai colocar para enfeitar o seu ateliê ou você vai vender? Então, comenta aqui pra gente saber. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, a gente se vê na próxima aula e tchau, crocheteiras e crocheteiros também!